Olá, meu nome é Kevin, sou acadêmico da Universidade Federal de Rondônia e hoje vamos falar sobre os preconceitos religiosos nos âmbitos sociais, um rosto invisível da discriminação. Os preconceitos religiosos são uma manifestação indiciosa de discriminação que muitas vezes passa desapercebida. Os indivíduos são julgados não por suas ações ou caráter, mas pela sua fé. No entanto, isso se manifesta quando as pessoas são discriminadas, estereotipadas ou tratadas de maneiras injustas devido às suas crenças religiosas. Perante isso, uma das principais causas do preconceito religioso é a falta de compreensão e tolerância em relação às diferentes crenças religiosas. Muitas vezes, as pessoas são criadas em um ambiente que promove uma fé única e, portanto, podem ver outras religiões como estranhas ou ameaçadoras. Isso pode levar à formação de estereótipos negativos e à disseminação de ideias preconceituosas. Os preconceitos religiosos nos âmbitos sociais. Um rosto invisível da discriminação. Olá, professor. Olá. Tudo bem? Bom. Hoje a gente está fazendo um trabalho da disciplina de Sociologia da doutora Vassi, onde a gente vai abordar sobre os preconceitos religiosos nos âmbitos sociais, né? Um rosto invisível da discriminação. Meu nome é Kevin. Meu nome é Elaine. Cauane. Lourdes. A gente vai começar perguntando para você o que é preconceito religioso? Olha, a palavra importante, a expressão, na verdade, são duas, é um substantivo e um adjetivo. Eu costumo dizer que é interessante para todos nós conhecermos o étimo da palavra, a morfologia da palavra, a origem da palavra. Eu sou de filosofia e isso aí eu acho que é importante. Então, se a gente visualizar a palavra preconceito, depois a gente adjetiva. Mas a gente tem o termo pré e o termo conceito. Geralmente as pessoas atribuem o sentido de pré antes. Pré quer dizer antes, não é verdade? Mas essa palavra, esse termo pré, etimologicamente falando, quer dizer diante de, na presença de, no âmbito de. Por exemplo, agora vocês estão pré-mim. Vocês estão diante de mim. Não estão antes. Eu penso que isso aí é quase que uma ideia diferente do que todos vocês estão acostumados a ver. Pré quer dizer antes. Não, pré quer dizer estar diante de. Estar na presença de. Quando a gente diz assim, estou diante do tribunal, estou pré. Agora, vocês estão pré-Everaldo. E eu, Everaldo, pré-vocês. Vocês perceberam isso? Agora, o termo conceito, que também é uma palavra importante, a gente pode visualizar a palavra e desdobrar ela em duas. Desdobrar a palavra em duas. Preconceito a gente tem com e tem seito. Percebe? Então, o que é importante aí é seito. Seito significa pegar, captar, etimologicamente falando. Mas captar e pegar como? Mentalmente, através do pensamento, das ideias, das imagens, da memória. Mas para que isso? Para, digamos assim, fecundar um pensamento. Mas pegar e captar o quê? Informação, conhecimento, experiência, vivências. Então, o que eu quero dizer com isso é que o preconceito ele nasce de um convívio. Não nasce do nada. Agora, é importante a gente perceber que essa ideia de que o preconceito, ele não é um não conceito. O preconceito, ele é um conceito.
Porque, como eu disse, etimologicamente falando, se vocês perceberem, o preconceito não existe a partir do nada, mas o preconceito existe a partir de algo. Como eu disse, pensar uma ideia, um conhecimento, uma experiência. E aí as pessoas criam os seus preconceitos, os seus conceitos. E a partir desses preconceitos, desses conceitos, derivam muitas outras implicações, favoráveis ou não. A rigor, o preconceito não é algo ruim. Às vezes a pessoa diz assim, mas o preconceito é um não conceito. Não, porque o pré não quer dizer não. Percebe que a nossa, digamos assim, nosso fundo de conhecimento vai meio diferenciado. Então, o preconceito é uma ideia, é uma visão sobre algo. Agora, essa visão pode ser positiva ou negativa. Essa visão ela pode ser estereotipada ou não. Então, dizer que todo preconceito é ruim, eu não sei se é razoável isso. A partir do que eu estou dizendo. Ficou claro que é preconceito? Sim. Sim. Agora a gente vai... Sim, você quer falar? Não, pode continuar. Aí a gente vai adjetivar esse preconceito. Dizendo que ele é religioso, no caso. Curioso é que esse termo adjetivo religioso vale assim, ainda uma apreciação nossa mais interessante. Se você visualiza o adjetivo religioso, você vai perceber o quê? No final da palavra, uma desinência, que a gente chama de sufixo, oso. Esse sufixo, essa desinência, significa cheio, repleto. Então, o que é um religioso? Religioso é aquela ideia, aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquele algo cheio de ideias e de informações sobre religião. Percebe? Sim. Quando ele diz assim, fulano é religioso, é que ele é cheio de informação sobre religião A, religião B, religião C. E hoje em dia, uma das religiões que mais sofre esse tipo de preconceito são religiões de matriz africana. Sim. Então, o preconceito religioso quer dizer, é um conceito, uma ideia, uma percepção, uma visão relacionado com a religião. Agora, esse preconceito, geralmente as pessoas atribuem como algo pejorativo, não é? Algo que não é nenhuma crítica, porque as pessoas confundem crítica com outras coisas. Eu estou fazendo uma reflexão aqui com todos nós aqui. Ficou claro que é o preconceito religioso? Sim. Uma percepção, não é isso? Até um conceito, como eu estou dizendo, relacionado com o mundo religioso, ou a experiência, ou a vivência ou não religiosa. Mas é que assim, que os preconceitos religiosos, eles não se manifestam apenas por meio de agressão física ou verbal. Mas, assim, de que outra forma ele pode sofrer essa forma de preconceito? Na legislação, por exemplo, é uma. Agora que a nossa legislação, a Constituição de 1988, ela realmente tenta bem, ir paulatinamente diminuindo esse preconceito, essa visão pejorativa, ou essa ideia pejorativa com relação a certas religiões. Então, não é só uma pessoa quebrar digamos assim, um objeto de determinada religião. É também, como eu disse, por meio da legislação, a gente pode consolidar ou não um preconceito. Então, assim, através da indiferença, não é minha religião, nem me lixo para outra. São dois aspectos. A legislação ela pode diminuir o preconceito ou ela pode consolidar um preconceito. A indiferença pode legitimar um preconceito ou, digamos assim, legitimar ou diminuir um preconceito. As atitudes de uma pessoa também. Isso aí é de macumba. Só quem usa isso é macumbeiro. Por exemplo, eu sou professor de ensino religioso, eu coloco uma palavra para os alunos no quadro,
Ah, isso é de macumba. Ou mesmo a mídia. Se vocês tiverem curiosidade, chegar agora e colocar no Google Umbanda, ou mesmo macumba, o que vai aparecer não é nada favorável. Em certas circunstâncias, a própria redes sociais, a mídia de um modo geral, contribui para um preconceito se consolidar. Ou não. Tem algumas redes sociais, alguns podcasts que fazem o contrário, que discute e tenta paulatinamente minimizar esse preconceito. Então a gente não pode dizer assim, a mídia é ruim. Não, a gente tem que ver que as coisas não têm só uma visão. Ela pode ser tratada de forma razoável, forma positiva ou não. Professor, o Brasil é um país multiculturalista e religioso. E mediante isso, quais são as perspectivas para a superação dos preconceitos religiosos no país? Boa pergunta. Eu vou dizer o seguinte, a legislação é um ponto importantíssimo para superar isso aí. Por exemplo, a Lei 10.639, vocês conhecem, está aí de 2003. A Constituição, que é o nosso... Pouca gente lê a Constituição. Se alguém perguntar a vocês, futuros professores aí, por exemplo, que dica você daria para pensar, como você perguntou, o combate a isso? É a Constituição brasileira, de 1988. Como a teoria pós-crítica pode ajudar a entender os preconceitos religiosos? Quando ela começa a entrar nas escolas, através do currículo, na universidade, a resposta prática. Porque a teoria pós... Agora, o que eu iria dizer é que, vamos pegar essa expressão, teoria pós-crítica, né? Pós-crítica, critical theory, em inglês. O que é importante é esse pós. Porque às vezes a gente pensa que esse pós é depois, e abandonar o que vem antes. Não. A palavra pós vem do latim, pós, que quer dizer a partir de. Então, a teoria pós-crítica, ela não abandona a teoria crítica. A partir daquela teoria crítica, vem a pós-crítica, a teoria pós-crítica. Então, ela contribui como? Nesses grupos de reflexões, quando a gente dá visibilidade a isso, tipo esse podcast que vocês estão fazendo, a pergunta que você fez é importante porque nós estamos aqui na resposta. A disciplina de Avassi, quando permite que vocês, de forma criativa, possam dar baila ao assunto. Nos currículos, agora é importante, que já está chegando paulatinamente, vê bem, eu dou aula nessas escolas, eu falo sobre candomblé. Coloco para os alunos pequenos, mas vou explicando, umbanda e tal. A reação é meio estranha, mas paulatinamente as coisas vão acontecendo. Os currículos, agora, o currículo de alguns cursos realmente deveria ser reformulado, certo? Ainda há resistência na universidade quanto ao tema dessas questões que vocês estão falando. Por exemplo, candomblé a gente não vê. Umbanda a gente não vê discutindo, não é em eventos. Esses eventos são pontuais, né? Às vezes nem funcionam. Digo, na sala, discutindo, lendo o texto, vendo qual o sentido daquela coisa, qual a implicação que tem para nós, enquanto estudantes e professores. Então, a tua resposta é isso. Entrando nos currículos, discutindo, quando vocês estiverem formando, quando forem montar o planejamento. Mas é que o pessoal ainda tem medo daquilo que não tem explicação. Então, para a gente tratar sobre esses assuntos, tipo, do desconhecido, é um pouco complicado, porque o pessoal não entende um pouco o espiritismo, pelo fato do medo do que possa ter, de tudo que acontece, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, que são religiões que não estão, mediante isso, colocada, tipo, de grande porte na mídia, e que isso acaba gerando um preconceito maior na nossa sociedade. Por exemplo, já aconteceu casos daqui de terreiros de dentro da cidade serem destruídos por pessoas de religiões, tipo, evangélicas. São pastores que
acreditam que aquilo é uma forma satânica e que aquilo vai afetar ou fazer mal para outra pessoa. Na verdade, a pessoa não entende como que funciona o processo da religião, como que está colocada as crenças, as histórias ali dentro, e acaba tendo um pouco de medo. Mas o nosso papel é esse. A gente não vai, a gente tá. O professor, Kevin, não tem que ter medo. Está ancorado na legislação. Não, sim. Aí é o seguinte, claro que, de acordo com o estudante de sexto ano, que eu tenho, de sétimo, eu vou moldando conforme o estudante de ensino médio, terceiro ano. Então, ou o estudante universitário. Então é o seguinte, o professor está ancorado, na boa, não tem que ter medo nenhum, tá certo? Nem com a família, nem com... Eu até brinco assim, era interessante que os pais viessem ter aula no meu caso, né, comigo. Porque as crianças, o jovem não tem problema. O problema é o papai e a mamãe. Então, se a pessoa é fiel ao conhecimento, se ela está sendo formada, ela não tem medo de nada. Professor, quais são as perspectivas para a superação dos preconceitos religiosos que existem no Brasil? Olha, eu digo assim, a perspectiva, quer dizer, quando você fala em perspectiva, é algo de futuro, né? Essa ideia. A perspectiva não é, vou dizer assim, ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Porque com todas as discussões, com legislações que existem, se vê pessoas ainda com estereótipo com relação a religiões. Vamos pegar assim a África, porque é mais visível. A intolerância religiosa é um crime no Brasil, mas as pessoas cometem crime. Então, por isso que eu digo, a perspectiva era para ser favorável e positiva. Por quê? Porque nós temos um acervo legal, quer dizer, conjunto de leis que favorece o quê? As religiões não cristãs, vamos dizer assim. Eu digo espírita, por exemplo. Aqui tem, pouca gente sabe que em Rolim tem um centro espírita. E aqui existe um centro de UDV, União do Vegetal, mas eu conheço pessoas que têm medo de dizer que é da Umbanda. Isso é incrível. Novamente, escola, algumas, né? Algumas universidades se mobilizam para minimizar isso. Porém, novamente, algumas instituições que eram para dar exemplo e que nós pudéssemos ter uma perspectiva mais positiva, elas retrocedem. Mediante a teoria pós-crítica, com a base no multiculturalismo, como os preconceitos religiosos estão instalados nos hábitos sociais? Através de quê? Das expressões que a gente usa. Como eu disse, chuta que é macumba, é um exemplo bem clássico disso. Outras coisas é no nosso gesto e nos nossos trajes. Né? Quando eu cheguei aqui, em 2002, eu usava uma camisa, tinha várias cores, né? De África e tal. Aí os alunos diziam, professor, que camisa é? Os alunos do ensino médio, lá na escola famosa que tem aqui. Então, os alunos olhavam para minha camisa e tiravam brincadeiras. Então, assim, o que você veste, o seu jeito de ser, ele também, digamos assim, mostra para certas pessoas que o seu corpo, ele é digamos assim, um espaço através do qual você pode criticar esse preconceito religioso ou não. Ou criticar ou confirmar. Eu observava nas palavras dos alunos e
hoje das pessoas, dos adultos principalmente, porque o jovem vai muito pelos adultos. E, fulano está de vermelho, porque, digamos assim, ou de preto. Às vezes eu ia para a aula de branco. Mas eu nem pensava, professor, está de branco, né? Branco é da macumba, né? Sexta-feira. Então é o seguinte, digamos assim, as pessoas, preconceituosamente falando, elas veem o que você está, o que está no seu corpo e no que você fala e escreve. Até no andar e na cor. Tudo isso associa-se com o preconceito religioso. Professor, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de receber a gente, de poder conversar com a gente, da gente poder ter essa entrevista com você. Para a gente é uma honra estar aqui conversando com você, que entende bastante sobre esses aspectos e busca explicar de forma bem clara para a gente. Isso é maravilhoso. E olha, eu agradeço mesmo de coração por aceitar vir aqui na universidade, ceder um pouco do seu tempo para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Só temos que agradecer. Infelizmente houve um inconveniente que a Cauane teve que ir embora por problemas que tem que ver a família dela, mas eu agradeço em nome dela, em nome de todo mundo, por ter cedido, ter vindo aqui, explicado para a gente, ter tido paciência para responder nossas questões. Só temos a agradecer mesmo. Olha, eu gostei, viu? Bom, beleza? Professor, agradeço. Estou me levantando, posso? Pode, agradeço imensamente.